Domingo 19 de julho de 2026. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de setembro, estamos estudando a primeira carta e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. O assunto desta semana é pecado na igreja. E o tema para hoje, incoerência entre fé e prática. Ao longo da história cristã, teólogos, pastores e membros têm estudado o Novo Testamento para entender como a igreja deve ser. Ficamos admirados, por exemplo, com a igreja retratada em Atos. Mas rapidamente perdemos de vista um aspecto importante. Pessoas são problemáticas. Logo, também podemos ler o Novo Testamento para descobrir como a igreja não deve ser. As cartas de Paulo aos Coríntios são um bom ponto de partida. A expressão mulher de seu próprio pai em 1 Coríntios 5:1 sugere uma relação incestuosa entre um homem e a sua madrasta. Esse problema provavelmente tenha sido relatado por algum membro da casa de Cloe. 1 Coríntios capítulo 1, verso 11. O incesto era visto como um pecado tão grave que não era tolerado nem mesmo entre os gentios. 1 Coríntios 5:1. E mesmo assim isso estava acontecendo na igreja cristã apostólica? Estava. As palavras de 1 Coríntios 5, 1 e 2 revelam o espanto de Paulo ao saber que um membro da igreja estava fazendo tal coisa. Pior, Paulo ficou ainda mais perplexo ao perceber que, em vez de lamentarem o ocorrido, os coríntios se orgulhavam de tolerar tal pecado. 1 Coríntios 5, 1 e 2. Por isso o apóstolo corrige não apenas o homem imoral, mas também a igreja, por sua evidente incoerência entre fé e prática. Para ele, a postura complacente da igreja diante do homem incestuoso demandava correção. Orgulhar-se de um escândalo sexual e até vangloriar-se disso, conforme 1 Coríntios 5, 2 e 6, era demais para Paulo. O que havia de errado com aquela comunidade? Não sabemos por que a igreja de Corinto foi tão tolerante com esse pecado. Talvez porque fosse praticado por um membro rico de quem a igreja se beneficiava. Talvez. Ou, quem sabe, por acreditarem que todas as coisas são lícitas, 1 Coríntios 6,12, eles então não julgaram o caso como deveriam. Não há como afirmar, evidentemente. Seja como for, tornaram-se cegos diante de uma violação flagrante das Escrituras, Levítico 18, 7 e 8, e ainda se orgulhavam disso. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir, e disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.